Entre livros e discos, mais uma edição, agora falando sobre Gilberto Freire. Gilberto de Melo Freire foi um polímata brasileiro. Como escritor, dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil sobre ângulos da sociologia, antropologia, geografia e história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Gilberto Freire foi o intelectual mais premiado da história do país, laureado com o Prêmio Aspen, honraria que consagra indivíduos notáveis por contribuições excepcionalmente valiosas para a cultura humana, e com o Prêmio Italiano La Madonnina, dentre outros prêmios e honrarias. Sua morte foi em decorrência de uma isquemia cerebral por infecção respiratória e insuficiência renal, a 18 de julho de 1987, em Recife. Pensamento e formação intelectual. Portugal ocupa um lugar importante no pensamento de Freire. Em vários de seus livros, como em Um Mundo que o Português Criou, O Luso e o Trópico, demonstra o importante papel que os portugueses tiveram na criação da primeira civilização moderna dos trópicos, o Brasil. A visão positiva que ele difundiu a respeito da atuação dos portugueses na América, África e Ásia colaborou para legitimar o discurso colonial promovido pelo regime salazarista. Freire foi um dos pioneiros no estudo histórico e sociológico dos territórios de colonização portuguesa como um todo, chegando mesmo a desenvolver um ramo de pesquisa que denominou de lusotropicologia, concepção formada com base no lusotropicalismo. Em sua visão do passado escravocrata e a coexistência dos povos no Brasil, Freire antecede as questões contemporâneas do multiculturalismo como política de uma ideal inclusão harmônica. Então, já descobriu o que é um polímata? É aquele que aprendeu muito, né, cujo conhecimento não fica restrito só a uma área, né? Em termos menos formais, refere-se simplesmente a alguém que detém grande conhecimento em diversos assuntos. Muitos dos cientistas antigos foram polímatas, né, de acordo com os padrões atuais. Um exemplo disso foi Leonardo da Vinci, né? Bem, mas o tema hoje é Gilberto Freire, não é Leonardo da Vinci. Além das indicações que passaram no decorrer enquanto estava falando, tem mais alguns aqui que eu acho fantástico. Um é Nordeste, falando basicamente Pernambuco, Bahia, isso no tempo dele, né? Outro aqui, Açúcar, uma sociologia do doce, com receitas de bolos e doces do Nordeste do Brasil. Isso aqui não é um livro de receita, pessoal. Mas fala os ingredientes da cana-de-açúcar, que é extraído do açúcar, a farinha, os bolos, toda a culinária daquele tempo, do Brasil colonial até o tempo dele, né? Até ali o 1930, por aí. Bem, e ele viveu até 1987, como disse no vídeo. Gilberto Freire, de Homens e Modas de Mulher. Aqui é a maneira, não só vestuário, pessoal, mas o comportamento, como é que se comportava os homens e mulheres na época. Bem interessante esse livro. Outro aqui é O Tempo Morto e Outros Tempos, trechos de um diário de adolescência e a primeira mocidade de 1915 a 1930. Aqui, como o nome mesmo fala, é um diário, né? Como é que foi a sua infância, a sua juventude. Bem interessante também esse livro. Agora, esse aqui é um pouco pesado. O nome é O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros do século XIX. Esse tema aqui é pesado, né? Mas como a função do historiador é fazer lembrar, né, os problemas que já aconteceram no passado, né? Fazer a sociedade não esquecer disso, para que não volte a se repetir. Essa é a função do historiador. Então tá aqui, pessoal. É bom a gente sempre dar uma olhada, algo, né, fazer uma reflexão. Mas bem, e os dois últimos aqui, esse aqui é bem mais denso, Sobrados e Mucambos, clássico do Gilberto Freire. Aqui já sai do Brasil colonial e já vai para os casebres, né? Já a sociedade já se caminhando para os dias atuais.
E cheio de gravuras aqui, muito bom. E o clássico número 1 dele é o Casagrande Senzala, que já fala do Brasil colonial, da monocultura, né, cana-de-açúcar, e a extração da farinha pela mandioca, né? Com os índios, muita coisa interessante aqui. Indicação de música, bem, eu poderia falar tantos, mas aqui eu vou falar em estilos. Um blues casaria muito bem, deixar de fundo ali enquanto você lê, um chorinho, né? Sei lá, tem uma infinidade. Não vou selecionar uma coisa para esse tema, não. E quanto a filmes, tem uma enxurrada, né? Da época do Brasil colonial, principalmente. Muita coisa. Vou colocar algumas capas aqui dos filmes, né? Porque eu não me recordo agora no momento. Então essas foram as dicas de livros, música e filmes para vocês, falando especificamente dos livros de Gilberto Freire. Um abraço e até a próxima.